iniciando Sob Outro Olhar. Nós estamos na TV Assembleia toda quarta às 9h30 da noite, com reprise aos domingos às 4 da tarde. Na TV Antares, canal 2.1, você assiste também ao vivo no YouTube do Sob Outro Olhar. Você pode se inscrever em nossa página, participe, faça comentários, faça perguntas também à nossa convidada, que eu ainda vou apresentá-la, e assiste ao vivo no Facebook da TV Antares. A arte transforma. A arte é essencial em todos os momentos, e nesse momento de pandemia é que a gente vê o tanto que a arte é importante para a vida de todas, de todos e de todas. Hoje a gente vai falar sobre a política cultural e sobre a arte, com Annelise Godoy. Boa noite, Annelise. Boa noite, Norma. Quero bem? agradecer. Tudo bem, quero agradecer imensamente pelo seu convite, por estarmos chegando com o nosso movimento. Sou um de 11 milhões de trabalhadores da cultura aí nessa região tão importante, que já temos parceiros locais, e fico muito feliz dessa oportunidade, agradeço imensamente. E antes da gente começar a conversar, a gente vai mostrar um vídeo sobre o movimento. Sou um de 11 milhões de trabalhadores da cultura. Esse é um movimento de união, de alerta e posicionamento. Pois contra o setor cultural se ergueu o que há de pior, mais atrasado e reacionário na história desse país. Projetos e trabalhos foram destruídos. É um desrespeito inenarrável. A nossa arte e o que fazemos na cultura é celebrado em todo o mundo. Mais que futebol, mais que carne e soja. Primeiro foi a destruição do Ministério da Cultura. E agora, militares na Funarte. É possível isso? Tentaram tirar as MEIs de poucas atividades que já estavam regulares. Mas nós resistimos. Em um único dia, demitiram todos os funcionários da Cinemateca. Dá pra acreditar? Estes órgãos produzem arte e cultura para todos, com trabalhos premiados aqui e no mundo. Já querem taxar o papel para impressão de livros. Impressionante mesmo. Os desvarios não param. E aí também veio a pandemia. Teatros, companhias, casas de show, exposições de arte, circos, orquestras. Tudo foi silenciado. O nosso trabalho faz parte do cotidiano de todos os brasileiros. A arte e a cultura é o que nos faz ser humanos. Nossa arte e nossa cultura é o que nos faz ser brasileiros. São 11 milhões de famílias que dependem dos trabalhadores da cultura. São 11 milhões de empregos diretos e indiretos nas mais diversas atividades. Temos quase 2 milhões de carteiras assinadas. E a maioria de nós é de mulheres e jovens com menos de 40 anos. A grande maioria também é graduada e especializada em suas funções. Trabalhamos 8 horas por dia, 7 dias por semana ou mais. Além do trabalho, nos dedicamos a estudos e desenvolvimento de projetos. Em 2019, representamos 2,6% do PIB nacional. Geramos emprego, renda e tributos em todo o país. Esse país precisa saber quem somos. E você? Também é um trabalhador da cultura? Então você também é um de 11 milhões. Junte-se a nós. Faça você também o seu vídeo. É muito simples. Basta gravar com o celular na horizontal. Comece dizendo seu nome, a sua cidade, em que área do setor cultural você trabalha e por que você acredita no que faz. Finalize com a frase: sou um de 11 milhões de trabalhadores da cultura. É muito importante que o vídeo não ultrapasse 1 minuto. Qualquer dúvida, é só seguir as instruções aqui abaixo. Vamos mostrar quem somos. Sou um
trabalhadores. Annelise Godoy é produtora executiva, foi gerente de comunicação no Instituto Alfa de Cultura para o ABN AMRO e Serve Brasil, diretora executiva na Associação dos Amigos do MIS, São Paulo e Filarmônia Brasileira Produções. Em 2019, foi coordenadora do curso de produção cultural na UNEMAC, Mato Grosso. Hoje preside a Associação Movimento Nacional, sou um de 11 milhões de trabalhadores e trabalhadoras da cultura. Seja bem-vinda mais uma vez. Oi, Annelise, vai falar sobre o setor cultural. Vocês aquela fala que existe um desrespeito estrutural pelo setor cultural no Brasil e que ficou mais visível agora na pandemia. Fala aí para a gente. Então, Norma, na verdade, a pandemia, ela, além de ter trazido, né, para todos nós essa grande tristeza dessa quantidade absurda de mortes, ela também acabou iluminando um lado muito obscuro do setor da cultura, que estava, né, subordinado a toda a glamourização que nós temos, né, desse setor, de todas as grandes produções, de tudo que é feito, do respeito internacional, mundial, pelo que se produz pelo Brasil. Então, tudo isso a gente sempre teve com muita clareza, porém, sempre estivemos subordinados a um preconceito estrutural, aonde a classe trabalhadora, né, da cultura ficou submetida a uma série de regras públicas e privadas, a sistemas que não atendem às necessidades dos trabalhadores da cultura, porque são trabalhadores que dedicam, muitas vezes, uma quantidade de horas acima da normalidade, porque acabam fazendo pelo produto final que estão produzindo, pelo evento que estão gerando, né, e pelas atividades de relacionamento. Então, raros são os casos nesse país que um trabalhador da cultura parou um evento na metade, ou parou um evento sem concluir porque chegou a hora, ou porque não estava ganhando por aquilo, ao contrário, né? Então, são trabalhadores absolutamente dedicados, com uma cobertura geográfica, né, por todo o território. Não existe nenhum município desse país que não tenha um trabalhador da cultura, um artesão, um artista de alguma forma, né, e que a relação com esse setor ela está extremamente precarizada, né, do ponto de vista legal, do ponto de vista dos direitos e das remunerações. E ainda, sobretudo, houve agora um triste processo de criminalização, né, do setor da cultura de uma forma generalizada, né, e que também, né, assustou muito ao setor, né, assustou muito a nós todos, de vermos que a sociedade que usufrui de toda a nossa produção, de todo o nosso trabalho, de repente começou a também né, a pontuar ou a criminalizar o setor como se ele não fosse um setor responsável, né? A gente voltou a viver quase aí a historinha da cigarra e da formiga, né? Essa triste história feita por La Fontaine, né, de maneira completamente distorcida. Então, a gente, o movimento, ele exatamente discute essa questão, esse momento de desrespeito estrutural, expresso, impregnado, né, em várias instâncias, em diversas políticas culturais em todo o país. Né, E aí, quando você vê... Quando você vê, porque tem dois lados, não é nem dois lados, mas tem uma situação da cultura que já é formalizada, que já tem todo um registro, e tem também os trabalhadores e trabalhadoras informais da cultura, que é quem mais estão sofrendo nessa situação. O movimento ele está abrangendo todas no âmbito dos Brasis, porque a gente sabe que cada estado tem uma realidade
cultural também diversificada. Como surge o movimento dentro desse Brasil tão diverso? Então, o que nós temos, na verdade, Norma, que é uma questão que também é muito discutida por todos nós, é que você tem possivelmente uma das maiores diversidades de produção cultural do mundo. Aqui nós temos, né, a gente brinca que em alguns países europeus, eles, sabe, ou eles tocam jazz europeu, ou eles tocam música clássica, ou dançam polca, ponto final, não tem mais muita coisa. Aqui a gente, cada metro quadrado, né, você encontra uma expressão, você encontra uma relação completamente inovadora, né, de encontros de nacionalidades, de origens diferentes. Então, a gente realmente tem uma diversidade incrível, é quase que impossível você catalogar tudo isso. Porém, nós temos situações e problemas que atingem e que são iguais nacionalmente. O despreparo dos agentes culturais dentro das secretarias municipais é geral, é generalizado. Em 95% para mais das secretarias de cultura de todo o país, você não tem gente qualificada, preparada, que ocupa aquele cargo por um histórico de realizações, por um histórico de envolvimento com a cidade, né? Você tem ali um segundo nicho de pessoas trabalhando dentro dessas secretarias, que vêm de origens das mais diversas, que não compreendem os processos. Você lê editais porcamente escritos em todo o país e que se replicam, né? Porque eles são porcamente escritos em São Paulo, e daí eles são replicados até o erro nas vírgulas, né? Então a gente percebe que não há atenção, não há dedicação, não há determinadas questões, elas são generalizadas, e a informalidade do setor da cultura muito se dá também por uma questão do governo não apoiar a criação dos meios necessários. Veja bem, eu não acho que haja no país um setor mais empreendedor do que o setor da cultura. Cada artista é empreendedor de si mesmo, da sua obra, do seu trabalho. O artista, ele atua em relação ao seu próprio desenvolvimento pessoal. Então, ele é um produtor em si, ele é um empreendedor, um empresário, né? Um self-empresário. Então, você teria que ter aí uma relação, e o empreendedor individual, ele precisa ter uma relação de formalidade que seja possível para ele. Então, ele precisa ter uma MEI. Você, então, não tem, é um dos países, nós temos 212 milhões de pessoas, por isso que somos 11 milhões de trabalhadores. Aliás, é importante dizer isso, porque o IBGE, através da Lei Aldir Blanc, ele formalizou que a população o coletivo da cultura no país, ela representa 5% da população, em todos os municípios, né, desmembrados em todas as relações. Então, a gente começa a se perguntar como que você tem 11 milhões de pessoas, uma quantidade, por exemplo, de violonistas, de flautistas, uma série de atividades na área do circo, e que você não tem uma MEI. Você não tem uma MEI para violonista. Você não é que o setor da cultura quer se formalizar. O Estado não oferece, por causa desse desrespeito estrutural, não oferece as condições. Então, você tem lá produtor, todos os jovens que se formam na Universidade de Música, das Artes, eles vão lá e se inscrevem como produtores, coisa que não são. Então, daí você começa a ter uma visão de produtores que não são qualificados também, que não são preparados, e assim vai, entendeu? Então, é um país que está há 30 anos com uma lei Rouanet, que fará 30 anos em dezembro, e nós não construímos, em 30 anos, uma plataforma efetiva que beneficie o setor artístico brasileiro. Nós pagamos mais cachê. Desculpa, nós pagamos.
Nós, nesses 30 anos, pagamos uma quantidade imensa de cachês internacionais pelas leis de incentivo e não construímos base sólida de desenvolvimento. E é no que está dando agora. Agora a gente está vendo, né, o que esse olhar glamourizado da cultura está causando para o próprio setor, porque não se cuidou da base, do desenvolvimento econômico da base. E tem a questão, quando você fala desse desrespeito estrutural, é que nenhum governo deu prioridade, a prioridade necessária à cultura. Se gasta milhões com segurança, e quando a cultura, que é a base de todo um desenvolvimento de um povo, ela tem recursos mínimos. E nós vamos já falar sobre os números que a tua análise vem trazer a público sobre isso. Então, surge um movimento que já tem 19 estados participando. E aí, como está o envolvimento com os estados dentro dessa proposta do movimento 1 de 11 milhões? Olha, Norma, o nosso movimento, ele é um movimento jovem, né? Ele foi criado praticamente junto com a Lei Aldir Blanc, criado por um grupo de produtores, artistas e profissionais do setor, né? Muitos passaram aí nesse filme, né? Que sempre me emociona de ver, e que já tem ali representações de todo o país, de alguma maneira, né? E então nós estamos há pouco tempo atuando, mas a gente já começou uma plataforma muito sólida, muito bacana. Essas representações, elas vêm e vieram muito fortes, especialmente pelas questões que a Lei Aldir Blanc trouxe, porque ela, de uma certa maneira, ela criou alguns parâmetros nacionais que nós não tínhamos, a gente ainda olhava tudo de maneira muito seccionada, agora a gente está tendo uma visão um pouco mais ampla, né, da lei, mais geral, e nós estamos promovendo, junto com os diferentes estados, uma série de apoios e escuta que a maioria não tem. Então, a gente percebe que tem muita gente, muitos artistas, muitos trabalhadores, técnicos que nos procuram com demandas que são absolutamente de direito deles, eles não têm voz, eles não têm atendimento adequado dentro das secretarias, eles não conseguem se defender sozinhos, então a gente começou a agrupar essas questões e criarmos frentes de defesa. O nosso movimento, ele não é, de maneira nenhuma, não tem nenhum sentido policialesco, nenhum sentido que queira ficar fazendo demandas em cima de secretários, reprimindo ninguém, mas a gente está em cima exigindo a licitude dos processos. Isso sim, nós estamos trabalhando fortemente. E cada estado traz, a gente está em São Paulo, Rio de Janeiro, Amazonas, Pernambuco, Piauí, Distrito Federal, Bahia, Minas Gerais, Acre, Ceará, Recife, Espírito Santo, Rio Grande do Norte, Amapá, Pará, Paraíba, Mato Grosso, Goiânia, e o 20º é Santa Catarina, que eu te passei 19, mas são 20. Então, a gente, porque todo dia nós estamos recebendo adesões e está correndo, né? O nosso nome de movimento está pegando bastante forte no mercado. E é muito importante essa adesão. Veja bem, falando dos números, a cultura representa 2,6% do PIB, do Produto Interno Bruto do país, e aí continua sendo colocado em último plano. Aí a lei Aldir Blanc, né? Diga. Na verdade, eu gostaria de fazer uma observação que eu acredito ser muito importante e pertinente, e tento sempre levar essa reflexão. Existem duas coisas. O país, ele criou nacionalmente uma percepção de uma palavra chamada entretenimento como sendo uma coisa mais rasa, ou uma coisa que não se trata de cultura. Há um erro nesse conceito, no sentido em que no mundo inteiro, quando você fala de cultura, eu trabalho com cultura, as pessoas rapidamente perguntam, mas você trabalha com o quê? Com folclore? Porque na cabeça do mundo inteiro,
cultura são processos de construção e que eles trazem em si a identidade, a construção da identidade, né, e externam as condições étnicas e né, de conhecimento básico de uma sociedade, certo? Então, todos os processos culturais, quando eles sobem no palco para se apresentar, mesmo que seja uma dança folclórica, uma comunidade indígena, qualquer coisa que no momento que ela envolve uma cadeia produtiva, ela passa a ser entretenimento, porque ela tem uma outra ótica. Então, você tem lá o indígena construindo essa cestaria, quando ele vai para o mercado e coloca aquilo que ele precisa fotografar, pôr num site, fazer uma venda, ter uma lógica de venda, de comunicação, de difusão, aquilo já é entretenimento. E nós construímos aqui uma esquizofrenia em relação a esses termos, porque no setor, porque o que acontece? As leis de incentivo que existem, que foram criadas, elas efetivamente apoiam muito mais os processos de entretenimento do que os processos culturais. E aí é que está o nosso desequilíbrio, porque recursos temos muito. É lógico que nós temos os projetos de entretenimento percebidos pelas leis como sendo de valores importantes para a sociedade, e nós temos um outro universo do entretenimento, que é da televisão, dos grandes shows, que também fazem parte dessa cadeia, né? O artista, vamos dizer, o técnico que trabalha no palco para uma orquestra ou uma ópera, é o mesmo que pode trabalhar para um grande nome né, da nossa música popular brasileira. Então, essa falta de entendimento do que é cultura e do que é entretenimento causa uma distorção muito grande de diálogo entre a iniciativa pública e a iniciativa privada, que somos nós, né? Nós somos a iniciativa privada. Né? Uhum. Então, e a indústria cultural termina tendo muito mais acesso aos recursos. Olha, na verdade, a indústria cultural, ela produz, ela vende, ela atua e ela faz com que os mecanismos sejam difundidos também. Eu acho que nós não temos lados diferentes. O que nós temos são construções de diálogos distorcidos. Quando um artista fala, olha, as empresas, elas preferem apoiar um projeto de grande visibilidade para pôr a sua marca e não aprovam o meu grupo de dança, né, dança folclórica, significa não que o empresário esteja insensível, significa que o Estado que oferece aquela lei não está diferenciando, não está beneficiando de forma diferente aquele grupo folclórico e aquele outro projeto de larga visibilidade. Exatamente. Você não pode colocar todo mundo dentro de um balaio e oferecer isso. O empresário não faz cultura. Eu não estou aqui defendendo empresários, eu estou defendendo uma lógica. O empresário não faz cultura, ele faz negócios de investimento, e a gente não tem proteção aos produtos culturais de fato. Você jogar os produtos culturais, os projetos culturais, para captarem recursos ao lado de outros projetos que são extremamente bem estruturados, é vergonhoso. É perceber que o governo tirou a sua responsabilidade, que ele tem que fazer como defesa de um setor importante, né? Muito importante, você está falando. A gente vai, Annelise, eu vou ler aqui alguns recados. Marquisa de França, preconceito mesmo, ela falou. Ela fala também, somos poucos ainda, mas sou de Rondônia e estamos atentos ao movimento. Ela comentou, porcamente escritos, estou ligada, eu estou lendo bastante. E gostou da nossa música, Monize Borges, que canta no início, no clipe. E assim, para a gente finalizar, muito importante nossa conversa, você está trazendo à luz
o que precisa ser visto e ser falado, porque você mesmo fala que não, se você não conhece a política cultural é porque ela não existe, não é isso? Exato, exato. Aí, qual a saída? Quais as possibilidades de saída nesse momento em que a pandemia também está assim, mudando toda uma realidade dos trabalhadores e trabalhadoras da cultura? Eu acho que, em primeiro lugar, o setor cultural compreender que ele faz parte de uma grande engrenagem socioeconômica e que ele precisa se preparar para isso. Ele precisa se formar, se instruir e precisa especialmente fazer parte dos movimentos, dos coletivos aonde ele está envolvido, e se não tiver na sua cidade, não tiver na sua localidade, ele que crie esses movimentos e faça coligações com tudo que está acontecendo. O movimento Sou Um de 11 Milhões, ele se formou junto com vários outros importantes movimentos, porque todos vimos que sozinhos nós não conseguimos o diálogo. Então, nós temos que estar juntos, e nós apoiamos importantes movimentos estão nos apoiando. Então, eu acho que essa consciência do seu posicionamento dentro de uma estrutura socioeconômica ela tem, não é só a produzir cultura, é compreender que você também precisa ter direitos trabalhistas, você também precisa ter uma referência clara da sua posição na sociedade, você precisa ter voz dentro do governo, você precisa conhecer quem são os seus vereadores, quem são os seus deputados, e o que esses caras estão fazendo para o seu benefício. A gente não pode mais ser incauto, não dá mais para ser ingênuo, porque a ingenuidade nos joga na vala da miséria, que é onde está a grande parte dos artistas brasileiros, eles sem quase... Se para você ter uma ideia, no estado de São Paulo, onde nós temos o maior setor de produtividade, para onde foi o maior recurso da Lei Aldir Blanc, nós, no inciso 1º da Lei Aldir Blanc, que paga 3 parcelas de 600, nós tivemos 2.500 contemplados. Isso é zero em 44 milhões da população, isso é zero. Então, as pessoas não se preparam, elas não estão preparadas sequer para receber benefícios, entendeu? Então, a gente precisa construir essa consciência do seu lugar dentro da sociedade, né? Muito obrigada, Annelise. Vamos ter que encerrar o programa. Obrigada a você que está nos assistindo, a você, Annelise. A Cristiane Saquete, diretora da TV Assembleia, Núbia Ramos, diretora da TV Antares, Albana Amorim, presidente da Fundação Antares, a toda a equipe, e boa noite. Agora roda a vinheta. Boa noite.